pessoal, começando mais vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou fazer vídeo de creepypasta, pessoal. Sim, mano, creepypasta, né? Eu criei aqui uma creepypasta aqui, né? Eu criei aqui uma creepypasta e, cara, essa creepypasta tem dois pais que são creepypastas, que são família, e não me julguem mal, sério, não me julguem mal. Não me julguem, mas sabe essa família? Os pais de creepypasta? Então, eu coloquei com o Jeff the Killer, minha mãe, cara, a mãe do creepypasta, a Nina the Killer, sim, a Nina the Killer. Não me julgue mal, pessoal, não me julgue mal, mas eu fiz assim, né? E também, mano, eu aqui, né? Eu me inspirei em Five Nights at Freddy's. Pessoal, isso é verdade, galera. Esse vídeo vai ficar muito legal. Conta a história aí, Nilton. Isso é verdade, Nilton. Conta a história dele logo, né? E bora lá, pessoal. Eu vou contar a história, então senta que lá vem a história. Peraí, pessoal. Mantinho pronto e senta que lá vem a história. Se proteger, né? Mas... Então... Era uma vez um garoto chamado Michael, né? Ele ainda era um bebê. Mas, né, a Nina e o Jeff the Killer eram um casal. Eles se apaixonaram aí, né? Quem sabe mais, eles se apaixonaram. E tiveram um filho chamado Michael. Um filho chamado Michael. Depois, pessoal, eles estavam sendo procurados pela polícia. Né? Eles estavam em uma casa abandonada. Então os policiais entraram, mas eles já tinham ido embora. Mas eles deixaram o filho dele. O filho deles, né, pessoal? O filho, que é o Michael. Depois o Jeff daqui escreveu uma carta dizendo: Nós ainda iremos encontrá-lo. Não, a carta assim escrita: Nós iremos ainda recuperar o nosso filho. Mas tem um policial, sabe? Um policial chamado Donald. Tô querendo que um policial chamado Donald, sim. E, pessoal, ele adotou o Michael como se fosse um filho dele. Né, pessoal? Ele adotou o Michael. Mas o Michael não sabia que ele é o pai de verdade dele. Se é o pai de verdade, mas... não era. Mano, mas como ele viu o Jeff the Killer, mano? Diz que ele se lembrava dele. Diz que a ilusão, sei lá. Ele indo pro colo do Jeff, ele no colo do Jeff. Depois da Nina, ele no colo da Nina. Né, que é a mãe dele. Né, pessoal? Mas depois aí, pessoal, ele sofria bullying. Os Valentões chegaram e deram muito bullying. Uns bullying muito pesados, pessoal. Sério, muito pesados. Ah, um detalhe. O Michael tinha 6 anos. Sim, ele tinha 6 anos. O cara sofreu muito bullying. Um neném sofreu muito bullying. Né? Mas depois, pessoal, o aniversário, quer dizer, não, um dia, cara, ele ficou muito bravo, os Valentões, e quase matou eles, sim, tá com muita raiva, quase matou os Valentões, e quase matou o Fred, né, que é o líder dos Valentões, não é o Fred, mas o Fred, tipo assim, Fox, Chica, Bonnie, não, ele quase matou. Ele quase matou. Depois, mano, o pai do Fred, né? Chama Bob. Bora falar. É Bob mesmo. Ele ficou muito bravo com isso. Resolveu se vingar. Ele queria matar o Michael, né? Ele colocou a máscara e foi atrás do Michael. O Michael e o pai adotivo dele estavam numa pizzaria. Estava na pizzaria. E também o Michael, que quer dizer, o pai dele, né?
Ele ganhou um presente do pai dele, que é um palhaço gigante pra proteger ele de qualquer coisa. É tipo a Puppet. Né? Um palhaço gigante. Que ficava na caixa. E a me espelhei do Mímico. Na Puppet também. Me espelhei neles dois. Né? O nome do palhaço era Joker. Como Coringa. Coringa. Era Joker. Mas depois, mano, o Michael ficou do lado de fora. Ele ficou lá de fora. E, mano, pai, Fred, que é o Bob, está prestes a matar ele. Mas, né, o Joker, que é o animatronic lá, tentou sair da caixa, que assim não conseguia. Ele ficou colado na caixa, né? E o criador dele, que é o policial, não colocou pernas pra ele. Então ele se rascou da caixa e foi em busca do garoto. Ele encontrou o garoto, mas ele estava morto. E estava chovendo. Né? E estava identificando o animatronic. Ele chegou perto do animatronic. O animatronic, né, chegou perto dele. O abraçou. O abraçou. E a arma dele foi para o animatronic. Depois, mano, o policial Donald estava muito triste, sério, mano. Ele estava triste, muito triste. Mas depois, pessoal, ele guardou o animatronic no porão dele. Né? Mas depois, quando ele saiu, mano, o animatronic simplesmente criou vida do nada. A mãe criança foi para o animatronic. Ele tentou se rastejar, se rastejou. Ele saiu do porão e tava vendo o pai dele assistindo uma série, né, e tudo mais. E depois, mano, o, ele olhou pro pai do tio e falou: Pai, é você? Eu estou bem, né? Quando ele viu o animatronic falando, ele viu o animatronic, ele ficou muito assustado. Sério, mano, ele ficou muito assustado. Pra mim, o animatronic tinha uma aparência bizarra e não era mais aquele animatronic que ele tinha feito. Então ele ficou indo pegar a espingarda. Ele pegou a espingarda, atirou nele, né? E uma parte do rosto dele foi arrancado. Tipo, assim, ó. Arrancado. Aquele ódio dele voltou. Quando ele foi ele foi. Você sabe, né? Os valentões, né? Quando ele voltou, ele matou o pai dele. Sim, ele matou. Ele ficou muito triste. E quando ele voltou ao normal, ele ficou muito triste. Ele tava chorando muito pra ele voltar. E depois, mano, ele olhou pro casaco dele, tipo, do céu, mas ele viu alguma coisa. Algumas fotos, algumas coisas, algumas anotações dele. Ele viu a foto do, do Jeff the Killer e a Nina the Killer segurando ele quando ele era um bebê. Né? Que são os verdadeiros pais. E viu anotações que eram os pais deles biológicos mesmo. Né? Ele ficou muito abalado com aquilo. Né? Mas depois ele resolveu se vingar. Primeiro, ele matou todos os policiais que tiraram ele dos seus pais. Depois, os valentões. Né? Ele matou os valentões. Mas depois ele foi atrás do pai do Fred, o Bob. Né? O Bob tava dormindo. Ele aproveitou que tava dormindo e sequestrou ele com uma cadeira lado. Depois, quando o Bob acordou, ele ficou muito assustado, saindo, não sabia que ele que tava lá, porque ele tava lá. Ele viu, né? Ele e a fantasia do animatronic lá. Quando o Lafta morreu, né? Ele pegou ele, né? E o Intimavis pegou ele, colocou ele dentro da fantasia animatronic e jogou água nele. Sério, mano, os negócios estavam se fechando. E tava fazendo uma dor muito imensa nele, dentro dele. Mano, ele até já tá completa. Tudo mais. Passou alguns anos, ele era um zumbi, quase zumbi, né? Ele tinha 12 anos.
Mas ele encontrou os pais deles. Sim, mano, ele encontrou o Jeff the Killer e a Nina the Killer. Sim, ele encontrou finalmente eles. Eles ficaram emocionados porque sentiam a energia deles e eles sentiram a energia dele. Eles ficaram muito emocionados, sério. Eles ficaram muito felizes em ver o filho dele de volta. Mas depois eles apresentaram a irmãzinha dele, que é a Maria. A Maria, cara. Muito bom. Mas ele tinha que continuar o legado da família. O legado da família. E ele foi matando pessoas, né, que faziam bullying, também sequestradores. Negócio que, primeiro, para sequestrar as pessoas, sei lá, matar as pessoas, primeiro, ele virava uma animatronic normal, né, e tudo mais. Agir como uma animatronic normal, mas depois ele virava aquele animatronic que ele é agora. Aquele animatronic sobre. E depois, por sequestradores, ele virava uma criança normal, de 6 anos. Ele era capaz de 6 anos. E os seguranças pegavam ele, mas depois ele virava aquele animatronic e matava todos. Sério, mano. E cara, o Leo, né? O irmão do Jeff the Killer, virou o tio. Eba, Leo, parabéns. Depois ele achou um inimigo, né? Que é. Mas depois, mano, o pai do Fred, que é o Bob, ressuscitou. Ele ressuscitou, querendo muita vingança, né? Contra. Depois eu conto essa parte da história, pessoal. Mas ele fez um inimigo que não é o pai do Fred, né? Não é o pai dele. O primo dele. O filho adotivo do Leo. Sim, o filho adotivo do Leo. Ele fez esse inimigo. Ué. Os dois são irmãos. Leo e Jeff são irmãos. Por que não colocar o filho do Leo em combate contra o filho do Jeff? Mas também, mano, ele tinha as vantagens. Porque causa, né? Tô pensando um nome pro filho do Leo, né? Eu tô pensando aqui, mas vai ser no próximo vídeo, na próxima sexta, né, pessoal? Mas também o filho do Leo tem suas vantagens, né? Ele é muito preparado, tem várias armas, né? Ele também tem a espingarda que dá mais dano nele, né? Que quebra o Nightmares todo. Sim, o nome dele é Nightmares. Não sei se fala no começo do vídeo, mas eu acho que falei. Eu falei no começo do vídeo. Falei. Tá o nome dele. Nightmares. Nightmares the Killer. Nightmares the Killer. Pronto. Mano, eu tô muito com medo. Tô ficando com medo. Calma aí, eu tô tentando. Nossa, tem gente aqui. Verdade, só tem nós 3. Sério. Eu tô com medo de ir embora. Parece um bicho aqui. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito você ter gostado desse vídeo aqui. Tchau, dê o seu like, compartilhe esse vídeo mais as pessoas possíveis. Comente do qual próximo vídeo quer que eu traga. E outra sexta vai ter outra sexta do terror. Pessoal, e tchau, fomos!